Olá, deusas! Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, onde você vai encontrar aulas sobre cortes em cabelos crespos, cacheados e ondulados, cuidados para os cabelos com curvatura e também todos os serviços de cor. Eu me chamo Gênesis Sulani e hoje eu trago para você uma aula super especial, onde você vai conhecer o corte Lair Therapy. Esse corte foi um corte pensado para todas as mulheres que querem realizar o corte, mas não quer alterar o formato ou o comprimento dos seus cabelos. Esse corte ele foi pensado para remover as pontas duplas, pontas mais ressecadas, manter a estrutura sem causar grandes transformações no formato, principalmente pensando nas crespas e cacheadas com relação ao fator encolhimento. E sei que muitos de vocês têm um receio na hora de cortar o cabelo das suas clientes, que não querem muitas vezes perder o comprimento. Então, esse corte ele foi pensado para que você possa realizar o corte com mais segurança, sem comprometer o comprimento e até mesmo sem alterar o formato do cabelo da sua cliente. Hoje eu vou fazer a demonstração desse corte e você vai entender como eu trabalho a partir das linhas e ângulos, analisando os pontos de partida, entendendo as particularidades do cabelo da cliente, para só então iniciar o corte, onde nós teremos todo um processo de divisão que será realizado para só então realizar a estrutura do corte, onde nós fazemos toda uma distribuição e alinhamento das pontas, removendo com a tesoura as pontas mais ressecadas. Dentro desse processo, a gente tem uma construção de corte que dá mais segurança. E sim, a sua cliente fica muito feliz, porque com relação ao fator encolhimento, e essa cliente que quer deixar o cabelo crescer, mas sabe quanto é importante a realização do corte, esse corte ele vai ser fundamental. Então, vamos entender como seria a construção do corte Lair Therapy, que seria o corte terapêutico para o cabelo das suas clientes. Vamos iniciar o corte Lair Therapy. Primeiro ponto, você precisa fazer a entrevista com a sua cliente para entender o que a sua cliente está buscando. Dentro desse processo da entrevista, você vai conhecer um pouco da história do cabelo da sua cliente. Se ela já usou química, se ela passou pela transição, como anda a rotina com o cabelo, como essa cliente se relaciona com relação ao volume, a densidade, como está sendo a dinâmica de cuidados. Se existe essa facilidade para ela, os cuidados diários com o cabelo. O que a sua cliente usa para ter o tratamento home care em casa? Essas perguntas vão ser fundamentais para que você possa entender como está sendo essa rotina e como está sendo para ela a dificuldade em cuidar do cabelo e o que leva ela a querer cortar o cabelo. Quando você entende quais são os principais motivos, vai ser mais fácil você fazer o direcionamento do corte e entender se o corte terapêutico, usando o meu método na curvas e linhas e ângulos, como realizar o corte na cliente, no cabelo da cliente, sem diminuir o comprimento e o tamanho. Mas você só vai entender se a cliente está buscando uma remoção suave das pontas, se ela de fato não quer perder comprimento, se você entrevistar a cliente, fazer as perguntas fundamentais e entender como é a rotina dela. A partir dessa conversa, você vai saber se ela quer manter o comprimento, se ela não se sente bem em ter o cabelo muito curto, se o fator encolhimento é um motivo para o qual ela evita deixar os cabelos muito curtos ou não. E dessa maneira, você vai conseguir fazer todo esse processo de identificação se o corte terapêutico seria o mais indicado. Depois que você identifica esse processo, você vai analisar como está a estrutura do cabelo, saber como é o formato, em qual formato atual está, se a cliente gosta do formato, identificar a base de estrutura do tamanho do cabelo dela e começar a analisar as particularidades do cabelo. Analisar o fator encolhimento, o tipo de curvatura, a textura do cabelo dela. Identificar se existe o cabelo dela, se ele está em transição, se existem pontas
com química ou sem química, se esse cabelo está completamente natural ou se ele passou por algum processo de transformação. Então é fundamental você analisar todos esses detalhes. A partir daí, você vai identificar também a densidade, entender a questão da definição, se para ela é tão importante um cabelo com muita definição, com menos volume. E você começa a ter uma estrutura e entender se o Lair Therapy seria o corte mais indicado para ela. Se a sua cliente deseja preservar o comprimento, se ela quer manter o formato do corte já existente, sim, esse seria o mais indicado. Um outro ponto importante é analisar os pontos de partida. Vamos rever quais são os pontos de partida. Analisar tamanhos diferentes nas áreas da cabeça, identificar se a cliente tem fios mais curtos nas laterais, na base da nuca ou até mesmo na parte posterior. Se a área do topo está com um formato e camadas em equilíbrio ou se também tem tamanhos diferentes. Analise também as diferenças entre o tipo de textura e o tipo de curvatura. É fundamental para que você possa analisar e mostrar para sua cliente os diferentes tipos de textura e curvatura que ela tem no cabelo. A partir daí, você analisando os pontos de partida, se existem tamanhos diferentes que foi realizado por conta do corte anterior ou se de fato é o formato do cabelo dela. Se você identificar que vai ser necessário fazer algum ajuste no corte, essa informação ela precisa ser passada para a cliente. Muitas vezes a cliente ela pode ter uma lateral que está levemente mais alongada, mas simplesmente pelo fator encolhimento que é menor que a parte posterior. E ela acredita que o cabelo dela tem aquela base de comprimento. Se você não mostra, depois do corte, sua cliente pode achar que você cortou mais do que ela tinha solicitado. Então, é super importante mostrar para sua cliente, explicar sobre os pontos de partida já existentes no cabelo dela. Agora que você já entende quais são os pontos de partida, apresentar as particularidades do cabelo da cliente, entender sobre a densidade, o comprimento atual, fator encolhimento, também os tipos de texturas diferentes no cabelo dela. Agora que você já alinhou as expectativas com a cliente, que quer manter comprimento e também o formato já existente, agora você vai definir a base do corte. Para iniciar a divisão, a gente precisa entender qual o formato atual. Ele está simétrico? Ele está redondo em camadas? Ele tem uma base mais reta? Não tem camadas na distribuição? Ele está um long bob praticamente sem camadas? Ou ele está com o efeito todo repicado? Você precisa identificar qual o formato em que o cabelo da sua cliente se encontra atualmente. Aqui eu tenho um formato em camadas, um formato coração, onde eu tenho a base levemente mais alongada e camadas na estrutura. Nesse caso, eu vou fazer uma divisão onde eu vou trabalhar com a divisão ferradura no topo e uma diagonal na posterior. Vou fazer primeiro a divisão para que vocês possam ver. Vou separar. O cabelo da cliente é importante que ele esteja, de preferência, limpo e desembaraçado. A cliente pode ter feito a sua finalização normal, porém sem excessos de creme, sem nenhum tipo de texturização, nem nenhum tipo de gel ou gelatina. Dessa maneira, vai ficar mais fácil para que você possa fazer a distribuição dos fios e você identificar quais as áreas que você vai, de fato, remover as pontas duplas ou pontas ressecadas. Eu vou retirar aqui para que vocês possam identificar a divisão do topo. Vou trabalhar com essa divisão frontal e vem em formato de ferradura. Aqui eu vou trabalhar com uma diagonal, formando aqui uma meia lua.
na parte posterior. Para que eu possa manter o formato do corte. Essa seria a divisão para um cabelo com base na diagonal, mais curta nas laterais. Se o cabelo estivesse com assimetria, eu iria manter o formato ferradura no topo, mas iria separar as laterais, para que no momento do corte eu não interferisse no comprimento das laterais. Então, eu seguiria com essa divisão. Formato ferradura no topo, livrando as laterais se eu tivesse um corte com assimetria. E aqui eu iria fazer a construção da base posterior. Por que é tão importante a gente analisar o formato que o cabelo da cliente se encontra? Se o cabelo da cliente não está com irregularidades em termos de formato, você pode manter o mesmo formato existente, porém, você vai fazer a remoção e limpeza das pontas duplas e pontas mais ressecadas. Por isso é tão importante seguir a construção dessa limpeza respeitando o formato atual. Num corte assimétrico, eu iria separar as laterais para preservar e fazer a limpeza exatamente mantendo a estrutura do corte. Nesse aqui, eu vou trabalhar com uma meia lua na parte posterior, porque eu já tenho as laterais mais curtas. Vou separar e vou manter o formato meia lua. Agora que eu estou com a base definida, a base da estrutura definida, eu vou iniciar o corte. Observe que eu vou trabalhar as divisões e como eu vou fazer a distribuição das pontas a cada seção para fazer essa limpeza, essa remoção. Então vamos iniciar o nosso corte Lair Therapy. Vou separar usando aqui o cabo do pente. Já tem uma base de estrutura. Se a cliente tiver uma densidade alta, você pode separar cada seção e fazer a limpeza. Faz a distribuição e observem que eu venho com a pontinha dos meus dedos e venho trazendo apenas as pontinhas que estão passando e que estão mais ressecadas. Eu mantenho a estrutura do corte. Vou fazer mais uma divisão e vou dar sequência a toda essa estrutura. Removo, trazendo aqui as pontinhas e venho fazendo as limpezas aproximadamente meio centímetro, no máximo 1 centímetro. E eu sigo aqui fazendo a construção dessa estrutura do corte, preservando o formato existente, apenas removendo as pontas. E você observa que eu não estou diminuindo mais o comprimento. Faço a distribuição. Posso ficar usando apenas o clipe auxiliar e venho fazendo aqui, ó, essa remoção, visualizando as pontas e faço apenas a retirada das pontas ressecadas. Vou seguindo, trabalhando mecha a mecha. Sempre nesse movimento para trazer as pontas que estão em desequilíbrio, essas pontas que não estão trazendo harmonia para os cachos. E assim, continuar fazendo essa limpeza.
você vê que eu mantenho a mesma estrutura e o formato do corte. Esse movimento com as pontas dos dedos, apenas trazendo as pontas mais ressecadas. Última mecha na lateral, apenas a remoção das pontinhas. E a gente mantém a mesma estrutura. Agora, eu vou seguir para a próxima lateral. É um corte rápido, mas que exige uma atenção e o cuidado na distribuição de cada camada e no formato do corte que está sendo feito. Aqui você vai retirando apenas as pontas que não estão trazendo harmonia para o cabelo. Distribui cada mechinha e faz a remoção das pontas. A divisão entre as mechas de aproximadamente 1 centímetro, porque as mechas mais finas, Gênesis, para que você possa identificar essas pontas mais finas, pontas sem estruturas, pontas duplas, a ponta mais ressecada. Nem sempre no corte a gente consegue remover tudo e eu sugiro que a cliente faça o corte com uma frequência maior, em um período de tempo menor, em aproximadamente 2 meses, para remoção dessas pontas. Para a cliente que tem um fator encolhimento muito acentuado e sempre preza por manter o comprimento existente, essa estrutura de corte é essencial para evitar as surpresas no final, no resultado final do corte. E as camadas mais finas em cada seção te ajuda a identificar os pontos de partida, áreas onde tem fios mais curtos, para que você não comprometa ainda mais o formato existente. Distribui cada mecha, traz as pontas e faz a limpeza. Terminei a construção, toda essa construção da base. Agora eu vou iniciar a remoção das pontas, começando aqui na parte posterior para fazer a conexão com o topo. Então, soltei a meia-lua e agora eu vou começar a remover todas essas pontas da parte posterior e parte das laterais. Aqui na parte posterior é super importante a gente analisar. Na maioria das vezes, as clientes com fator encolhimento muito acentuado têm essa região muitas vezes mais curtas. Então, sempre analisar se já estão mais curtas ou se de fato é só por conta do fator encolhimento. Nesse caso, você precisa seguir a mesma regrinha de fazer uma divisão com mechas mais finas para que você possa identificar aqui o tamanho, a estrutura e o fator encolhimento para não diminuir mais essa região. Então aqui eu venho removendo apenas as pontinhas mais ressecadas. Vou dar continuidade. Observem que eu venho seguindo uma sequência, acompanhando todo o formato da cabeça. Você pode usar, e de preferência, para soltar, o ideal é que você use realmente a sua mão e não o pente. Vem com a ponta dos dedos e vem trazendo aqui todas essas pontinhas, vem alinhando os fios e vem distribuindo e trazendo essas pontas até aqui, ó, no final da mecha, eleva e remove as pontas mais ressecadas. Sequência da mesma maneira, acompanhando o formato da cabeça, a linha na vertical. Observa que eu venho trazendo, distribuindo com a ponta dos dedos, venho trazendo todas as pontinhas e depois eu venho apenas removendo essas pontas. Você pode observar que o formato vai permanecendo
mas a gente vai removendo apenas essas pontas. E aí pode vir a pergunta, por que não fazer então só uma modelagem livre? Essa modelagem livre, você vai remover sim parte dessas pontas, mas essa estrutura de divisão você vai ser mais pontual. Com essa modelagem livre, você remove muito superficialmente. Aqui você consegue ser mais estratégica, respeitando o formato e consegue trazer muitas vezes esses fios que ficam mais enroladinhos aqui dentro. Quando você separa uma mecha mais fina e vem trazendo esse cacho, abrindo um pouco mais essa curvatura e trazendo para a ponta, você vai ser mais pontual, mais específica em remover essas pontas. Quando eu faço uma modelagem livre, apenas cortando superficialmente, eu não consigo trazer esses cachos, esses fios que estão enrolados entre os outros e não consigo trazer ele até a ponta. Quando eu separo mecha a mecha, eu consigo ser bem específica. Eu trago essas pontas e faço essa limpeza de forma mais pontual. Então vou seguir, estou quase concluindo essa lateral. Venho com as pontas dos dedos, vou abrindo essas mechinhas, venho tirando esses cachos que muitas vezes estão muito enrolados. Faço essa distribuição com a pontinha aqui dos meus dedos e venho fazendo essa limpeza. E o melhor, sua cliente vai se sentir mais segura, porque ela consegue visualizar exatamente o que você está removendo a cada divisão que você faz. Através do meu método Curvas em Linhas e Ângulos, você aprende de forma muito específica quais são as particularidades do cabelo com curvatura, quais são os pontos de partida que você deve analisar sempre que você for realizar um corte. Que seja um corte para mudança de formato, comprimento, mudança do estilo e também quando você vai fazer apenas o corte terapêutico. No caso, o corte Lair Therapy. Então aqui você vem removendo. Então essa base de estrutura já ficou pronta. Então observem, não alterou em nada o formato dessa estrutura desse corte. Agora eu vou seguir para a próxima lateral e vou seguir da mesma forma. Uma outra dica para você que está iniciando, você pode separar, usar um prendedor, o clipe, prende aqui. E agora você segue na distribuição. Distribui, vem trazendo os cachinhos, abre todas essas pontinhas e remove. A cliente se sente tão segura porque ela percebe o quanto está sendo removido, o quanto você está sendo específica, sem comprometer o comprimento, e as expectativas elas vão sendo alinhadas desde o processo de construção do corte e não aquela surpresa no final. Seguindo a mesma estrutura, prende na lateral. Se a cliente tiver uma densidade alta de fios e você não está se sentindo muito segura, você vem distribuindo. Sempre o movimento é distribuir, fazer essa distribuição, traz os cachinhos que estão, os fios que estão envolvidos aqui, vem fazendo a distribuição. E agora remove aproximadamente 1 centímetro, 1,5 cm. Muitas vezes, se o cabelo da sua cliente estiver num nível de porosidade muito alta, ela está há muito tempo sem cortar e ainda assim ela não quer comprometer o comprimento, é super importante que você tenha essa conversa muito clara com a sua cliente. Explica para ela que um corte apenas não será o suficiente. É super importante agregar corte ao tratamento e uma mudança de rotina. E a expectativa do corte já ficar muito alinhada. Que ela perca o receio de cortar o cabelo,
porque lembra que você vai ter uma conversa com a sua cliente, você vai alinhar as expectativas com ela, ela consegue acompanhar toda essa construção do corte e ela se sente cada vez mais tranquila e segura em saber que não vai ter uma surpresa no final e ela possa realizar esse corte com um intervalo de tempo menor. Muitas clientes têm o receio de cortar o cabelo em um tempo muito curto. Por exemplo, a cada 2 meses, 3 meses, ela acha que deve ficar sem cortar o cabelo por aproximadamente 1 ano, 2 anos, o que não é interessante. O cabelo dela vai crescer, sim, mas se ela não tem a rotina adequada e também não faz o corte com frequência, o corte ele ajuda a trazer formato para o cabelo, ajuda a fazer a remoção das pontas duplas, trazer uma harmonia no formato. Então, como é importante a realização do corte com frequência. Então, se você já consegue conquistar essa confiança com a sua cliente, vai ser fundamental. Então, a cada 2 meses, ela fazer o corte Lair Therapy, o corte terapêutico, vai ser fundamental. E melhor, você usando o método curvas em linhas e ângulos. Vou seguir aqui fazendo a divisão. Separa a outra lateral. Você não precisa usar o pente para fazer essa distribuição. Neste caso, o corte é realizado com os fios secos. Não faço esse corte com os fios molhados. E agora eu venho fazendo essa remoção. Chegando nas minhas últimas camadas, minhas últimas seções. Distribui com os dedos. Traz os fios que estão mais encolhidos, distribui para as pontas e limpa. Vem fazendo toda essa limpeza. Trazendo aqui, ó. Limpa. Última seção. Vamos precisar subdividir essa seção. Agora sim, na última seção. Mantive a mesma estrutura, apenas fazendo a remoção das pontas duplas, pontas ressecadas. Agora eu vou trabalhar a área do topo. Respeitando o formato já existente, eu vou seguir em pequenas seções, acompanhando todo o formato da cabeça. Inicio aqui na parte posterior. Faço a mesma distribuição. E dou a sequência em cada seção. Distribui, vai distribuindo, trazendo os fios que estão mais envolvidos aqui. E faz a remoção de todas as pontinhas. Você consegue visualizar aqui, ó. Os seus dedos serão como uma régua limitando até onde você pode cortar.
distribui, vem retirando. Estou fazendo a elevação a 90 graus, mantendo a mesma estrutura das camadas. Toda a distribuição. E a importância das mechas mais finas, para que você possa trazer novamente todos os fios que estão mais envolvidos . Então, olha o movimento da minha mão. E agora a remoção das pontas. E agora sim, se necessário, você faz uma modelagem livre de forma muito sutil. Observa que o formato ele permanece, o comprimento permanece. Na mesma elevação, a 90 graus, a mesma distribuição dos fios, pontinhas dos dedos, trazendo as pontas que estão fora de harmonia, que estão mais ressecadas, e agora você vem cortando. Distribuindo, vem distribuindo todas essas pontinhas. Esse aqui é verdadeiramente para que você preserve o máximo o comprimento do cabelo da sua cliente e sem alterações no formato.
chegando aqui nas mechas finais. Mantendo aqui toda a estrutura. Observa que eu não passo mais do que 1 centímetro, meio centímetro, apenas removendo as pontas, que é fundamental, gente. Muitas vezes a cliente pede para não comprometer o tamanho e isso precisa ser muito alinhado na conversa com a sua cliente. Se a cliente pede para não perder comprimento, você precisa alinhar essa expectativa. Se o formato do corte que ela deseja vai comprometer o comprimento, você precisa falar isso para ela. Muitas vezes a cliente ela vem com uma expectativa e fica frustrada porque perguntas que poderiam ser feitas iriam ajudar muito a você como profissional entender o que a sua cliente está desejando e fazer a sua cliente entender quando é possível alcançar o resultado que ela espera. Agora sim, se necessário, eu posso vir com a modelagem livre só para identificar se tem alguma ponta passando ou não. E vou manter a estrutura sem deixar o cabelo da minha cliente mais curto ou sem comprometer o formato. Vou fazer a finalização e daqui a pouquinho eu mostro o resultado final para vocês com ele já finalizado. E esse é o resultado final do corte Lair Therapy, onde eu usei o meu método curvas em linhas e ângulos para fazer toda uma modelagem de forma específica sem comprometer o comprimento desse cabelo. Se você curtiu, compartilha!